Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu vou falar um assunto aqui muito interessante que na verdade também responde a uma pergunta muito frequente que eu recebo. Será que tem muita diferença entre uma camisa de 60 dólares e uma camisa de 300 dólares? Existe um abismo aqui de preço entre esses dois itens e a gente vê muito frequentemente as pessoas confundindo os atributos aqui que são levados em consideração na hora de precificar esse tipo de item. Eu já falei diversas vezes, inclusive em outros vídeos aqui que não são relacionados à coleção de artigos esportivos necessariamente, que preço e valor, embora sejam dois conceitos, né, que estejam associados e muitas vezes conversam, eles não são necessariamente avaliados da mesma forma. Como eu já disse aqui, valor é uma coisa que é muito subjetiva. Uma coisa pode ter um valor para você sentimental, pode ser uma memória afetiva que você tem, pode ser uma coisa que você recebeu de herança, ou mesmo uma experiência que você teve relacionada àquele item, a forma como você conseguiu, enfim. Tem uma série de coisas aqui que podem influenciar na hora de você atribuir valor a um determinado item. Agora, o preço, quando a gente fala friamente sobre preço, as pessoas levam em consideração matéria-prima, mão de obra, o processo, né, da produção, a manufatura daquele item, como que é a escala de produção, a quantidade daqueles itens que estão disponíveis para compra, se foi descontinuado ou não. Então, tem uma série de coisas ali que envolve a forma como a indústria vai precificar uma determinada coisa, quanto que fica para o fornecedor, a quantidade de imposto, enfim, especialmente falando aqui de Brasil, a gente tem um problema enorme com isso, porque a gente sabe que o imposto é absurdo, é surreal, para falar mais assim precisamente. Então, a pergunta que fica é, como que a gente vai encontrar um equilíbrio, um meio termo, naquilo que seria razoável em relação a preço? Como no vídeo de hoje eu estou dando uma atenção aqui para o assunto dos artigos esportivos, né, os colecionáveis, quando você olha para uma camisa como essa daqui, uma camisa do Philadelphia Eagles, se eu não me engano isso aqui é de 2010, essa camisa, você tem aqui os números estampados na camisa, uma camisa de tecido leve, tem aqui o nome do jogador também estampado, e tudo mais. Uma camisa que eu particularmente acho linda, é um dos meus modelos favoritos da Reebok. Na época, essa camisa aqui, ela custava 60 dólares. 60 dólares não é barato, mesmo para o norte-americano, ele é um valor assim que você vai pensar um pouquinho, peraí, será que eu vou pagar mesmo 60 dólares nesse item? No entanto, muita gente comprava, porque considerando os valores dos outros modelos, né, que eram 90 dólares, 120, aí tinha a de 150, tinha um outro modelo que era o modelo de 250, que era o modelo autêntico. Então, levando em consideração esses fatores, a pessoa falava, bom, eu acho que vale a pena, e pagava os 60 dólares. Hoje, 60 dólares, em real brasileiro, equivale a R$ 293,59. Você vai falar, caramba, é muito dinheiro, né? Realmente é muito dinheiro. Só que você encontra essa mesma camisa, por exemplo, sendo vendida hoje, em brechós aí, por, sei lá, 120 reais. Então, veja como que a relação tempo também, ela pode ser determinante para que um item possa desvalorizar ou valorizar. Agora, uma coisa que acontece muito também é o seguinte, vamos dizer que você, na condição de colecionador, você acaba encontrando um item sendo vendido por um preço muito abaixo daquele que você considera como justo para aquele item ali, porque ele é raro, enfim, porque é um item que tinha um valor comercial muito elevado, e você por acaso encontrou aquele item e se fala, caramba, provavelmente aquela pessoa que está vendendo desconhece, né, os critérios ali de precificação daquele tipo de item, desconhece até mesmo o valor, a raridade daquele item, enfim, é uma pessoa que está vendendo aquilo dali sem ter uma consciência do valor agregado daquele produto ali. Então você encontra os dois espectros, e por outro lado você tem os aproveitadores, né, que são aqueles caras, isso não é errado, mas na minha concepção é moralmente
questionável. Um cara que na hora de comprar uma coisa, ele sabe que aquilo dali pode vir a ser valorizado no futuro, ele compra 2 ou 3 itens, né? E ele fica com um para ele e os outros ele vende a um preço astronômico. Isso não é errado, você pode fazer isso. Mas é uma coisa que não é muito legal, né? Na minha concepção. Você pode ter uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Mas isso acontece muito no meio dos colecionadores. Então, é uma autossabotagem que acontece no meio de quem coleciona. Ainda falando sobre preço, né? Vamos supor que, vou dar o exemplo dessa camisa aqui. Isso aqui é uma jersey do Baltimore Ravens. Eu não me lembro ao certo de qual ano, tá? Mas essa camisa aqui, ela era do modelo Elite, comercializada por $250, se não me engano. Ou era 250 ou $300, enfim. Hoje, em real brasileiro, isso equivale a R$ 1.223,50. Uma camisa de R$ 1.200, é isso mesmo? Exatamente. E na ocasião, era exatamente 900 e pouco, enfim, já era um valor muito alto, né, para você pagar numa camisa. Mas aí tem uma série de coisas que pode ser levada em consideração, né, a qualidade do item, né, o jogador em questão. Então, vamos supor, né, que essa camisa depois de 3 ou 4 meses, ela passou a valer, se ela custava, né, um preço de tabela $300, ela passou a valer 600, porque aquele jogador fez o catch que deu o Super Bowl para aquele time. Inclusive o Anquan Boldin, ele foi o primeiro touchdown do Super Bowl dos Ravens, né? O Joe Flacco passou para ele. Aqui eu estou falando hipoteticamente, né? Porque eu lembrei disso. Mas vamos dizer que isso tenha feito com que essa camisa em específico do Anquan Boldin seja valorizada. Você percebe o quanto que existem variáveis que podem atribuir preço e também podem diminuir o preço? Vamos supor que esse jogador em específico se envolvesse em uma polêmica, ele agrediu a esposa, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, teve um envolvimento com drogas, e aí de repente a camisa dele ninguém quer. Então, embora aquele modelo de camisa seja caro, de repente não está valendo mais. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Tudo isso é passivo de alteração. Então, quando você está falando apenas de um pedaço de pano, de repente é um pouco mais fácil você falar, peraí, eu acho que não vale isso. Só que as coisas não são simples assim, né? Então, por exemplo, essa camisa aqui hoje, se a gente fosse falar a nível de Brasil, eu não sei por quanto você encontraria. Alguém que definitivamente conhece esse produto não iria vender por menos, sei lá, de 400 ou 500 reais. Isso eu tô falando assim, mais uma vez, né? Uma avaliação aqui tentando considerar todos os possíveis fatores, né, do tipo, já passou muito tempo, esse modelo não é mais produzido, se você fosse levar em consideração 60% de tributação, mais ICMS estadual, tem uma série de coisas, né? Mas aí o cara, para conseguir vender, ele vai e coloca por 500 reais, e vai ter gente aqui no Brasil, obviamente, que por desconhecimento, vai falar, nossa, tá muito caro. Em contrapartida, você pode ter um cara que trabalha, né, com brechó, e ele encontrou uma peça dessa porque conseguiu por um preço muito barato e vai repassar por 200 ou 120 ou 150 reais. Tudo isso é uma coisa assim que fica variando. Então é garimpagem, não tem jeito. Mas quando a gente está falando de tabela, preço de tabela, é outra situação. Quando você fala de qualidade, é um pouco mais fácil você fazer uma análise fria daquilo dali. Né? Essa camisa aqui, por exemplo, do Cleveland Browns. O Trent Richardson, na época que ele foi draftado como uma grande promessa de ser, caramba, esse running back vai destruir tudo na NFL. E não foi bem o que aconteceu. Aí, o que acontece? Quando essa camisa, e esse exemplo aqui é maravilhoso para falar sobre isso, essa camisa vendeu muito, porque os torcedores do Cleveland Browns estavam muito empolgados e ficou no top seller de venda do NFL Shop na época. Vendeu demais a camisa do Trent Richardson. E aconteceu que não vingou, o cara não deu certo na NFL. E aí tem aquele flop, de repente uma camisa que estava no top de venda, ela despenca e as que já estão disponíveis, né, no mercado são desvalorizadas. E aí você vê uma camisa que era na casa de quase $300 sendo vendida hoje no eBay, sei lá, por 15, 20 dólares. Você consegue perceber a loucura que é isso? Então, e aí você pode perguntar, ué, mas e a qualidade do item? Isso não é levado em consideração?
o preço paga, né, o interesse das pessoas por aquilo. Não necessariamente quanto que foi empregado de trabalho ou na qualidade. Então você vê uma camisa às vezes que não tem tanta qualidade no tecido, mas por conta do contexto histórico do jogador sendo vendida às vezes por um valor astronômico, né? Então, novamente, a relação entre valor e preço aqui conversa de uma forma muito peculiar. E é, assim, uma análise que tem que ser feita caso a caso. É muito interessante esse assunto, né? Um outro exemplo que eu poderia dar aqui é o seguinte: nos Estados Unidos, né, você vai numa loja de departamento, ou num mercado, ou numa loja esportiva, você pode encontrar uma luva da Rawlings, né, de couro, sendo vendida por $25 ou $50, e uma luva de couro sintético de uma marca genérica sendo vendida por $10. E aí você vai falar, poxa, qual delas será que vale a pena? Tem diversos vídeos no YouTube aqui, por exemplo, de gringos, né, que vão lá e compram as duas luvas, a luva mais barata e a luva mais cara. Fazem um teste lá, o que eu consigo fazer que vai justificar na questão desempenho, performance, qualidade, essa diferença de preço. A gente está falando aqui, né, de R$ 48,93 no caso da de $10 e de R$ 244,66 no caso da luva de $50. Um exemplo hipotético. Aí a pergunta que você se faz como consumidor é: será que a diferença de qualidade desses dois itens é refletida na performance? É refletida na qualidade que eu vou ter do uso ou do tempo de vida útil daquele item? Tudo isso é o que deve ser avaliado, né? A minha conclusão sobre isso é a seguinte: na hora de você pagar por algum item, a primeira coisa é o quanto aquele item é importante para você. Talvez para outra pessoa, ela vai olhar para aquele preço que foi colocado ali e vai falar: não, isso é um absurdo, eu jamais pagaria esse valor por esse item. Mas para você é muito importante, então você vai lá e paga. E quem é que vai poder dizer se você pagou muito caro ou não? Você que sabe da importância daquele item para você. Então, muitas vezes, não trata-se apenas de qualidade. Você consegue fazer quase tudo que você faz com uma luva de $10, né? Com a de $50, com a luva de $10. Mas aquela luva não vai te dar, talvez, a mesma performance, ela não vai durar o mesmo tempo. E se você, por exemplo, né, quer só brincar, eu quero brincar, você vai lá, eu peguei esse exemplo da luva, né, porque para efeito de comparação prático de artigos esportivos, nessa realidade de esportes norte-americanos, é uma coisa muito fácil de você conseguir elucidar. Você consegue fazer a mesma coisa, da mesma forma como que um carro, né, que custa, sei lá, R$ 1 milhão, ele vai andar da mesma forma que um carro de 10 mil vai andar. A diferença vai ser a qualidade, né? A performance que você vai ter, o conforto que você vai ter, a manutenção, o IPVA que você vai pagar, enfim, uma série de fatores ali agregados, né? No caso da luva, você vai fazer tudo com essa luva de $10 que você vai fazer com a de 50. Talvez não da mesma forma. Talvez ela não vai durar o mesmo tempo. Então a pergunta é: o que você quer? O que você está procurando? Isso se aplica para camisas de futebol americano, de beisebol, de hóquei e para qualquer outra coisa. Quando a gente está falando de colecionáveis, né, o valor acaba vindo muitas vezes na frente, quando você fala de raridade, até para quem coleciona, como eu, né, figuras de ação, uma figura que foi descontinuada, só teve um lote de não sei quantas peças, né, não sei quantos itens, então tudo isso vai mudar o preço que você vai pagar. A pergunta é: o que você quer? O quanto isso é importante para você? Esse é um assunto que eu tive com um colega colecionador há pouco tempo e eu achei interessante falar aqui sobre isso, né? Trazer um vídeo sobre isso, porque pode se aplicar para diversos aspectos da coleção, né? Mas nesse vídeo em específico eu estava falando sobre camisas da NFL, artigos esportivos no geral. Então, quando você entra lá no fanatics.com, né, o fanatics.com, já falei desse site aqui, você encontra itens em promoção de Black Friday, de pós-temporada, que exemplificam na prática isso, né? Uma camisa que custava $150 sendo vendida por $8, $9, $10, porque o jogador trocou de time, porque a performance dele foi ruim, porque o uniforme não vendeu por algum motivo, enfim, por N fatores. E aí, como que você vai avaliar, né, essa mudança tão abrupta de preço daquele item? O cara que comprou no lançamento pagou $150. Foi o preço que ele estava disposto a pagar. Ele atribuiu esse valor ao item. E o outro cara só comprou porque estava na promoção.
para ele talvez aquilo não tenha tanta importância. Você percebe como que é interessante a gente olhar esses dois espectros, né? Mas então é isso. Eu espero que com esse vídeo aqui tenha dado para trazer um pouco, né? Elucidar um pouco esse assunto que é tão controverso, mas é isso que eu levo em consideração na hora que eu estou fazendo uma pesquisa, que eu estou olhando num site, que eu estou garimpando no eBay, nos grupos, né, de colecionadores, nos fóruns. A sua avaliação ela vai ser sempre muito peculiar e subjetiva. Então, ninguém vai ser a autoridade final para te falar, não, esse item não vale esse preço. Porque no final das contas é você que vai pagar e depende do quanto de valor você atribui àquele item, o quanto você quer, o quanto ele é importante para você. Então é isso. Eu espero que esse vídeo aqui ele possa ter te ajudado de alguma forma a olhar para esse assunto de uma forma diferente, né, a relação entre preço e valor, e isso possa te ajudar também a fazer uma avaliação mais assim acertada do quanto você está disposto a pagar por uma coisa, independente do que as outras pessoas vão dizer que vale ou não. No fim das contas, é você que sabe. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua opinião sobre esse assunto aqui embaixo. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, que não é apenas de artigos esportivos, é só você clicar no link aqui abaixo na descrição. Então é isso, um forte abraço, assine as notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar o próximo vídeo e eu encontro você na próxima.